Meu nome é Marcos Vinícius. Este é o primeiro vídeo do canal e eu vou falar sobre a disciplina Saúde da Mulher Pré-Natal de Baixo Risco. Esse assunto é um assunto que cai muito em concurso público, então por isso que eu escolhi este assunto. A referência bibliográfica que nós vamos falar é o Manual Técnico Pré-Natal Puerpério de 2006 e o Caderno da Atenção Básica de número 32. Esses assuntos despencam em concurso, tá? Não cai, despenca em concurso, cai muito. Para a gente falar sobre a importância desse assunto, que é o pré-natal, eu trouxe alguns dados epidemiológicos. Até 1980, cerca de 500 mil mulheres perdiam suas vidas todos os anos por causas evitáveis na gestação. Em 1990, cerca de 140 óbitos ocorria por 100 mil nascidos vivos todos os anos. Então, todos os anos, 140 óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos. Então, esse é um número muito alto. E comparando os dados, notou-se que em países subdesenvolvidos, esse número era muito maior do que em países desenvolvidos. Então, qual que foi a conclusão? Que a organização social e econômica de uma sociedade, ela vai delimitar quantos óbitos maternos tem nessa sociedade. Se é uma sociedade mais avançada, a quantidade de óbitos vai ser menor. Como no caso dos Estados Unidos, que em 2015 registrou cerca de 9 mortes por 100 mil nascidos vivos. Comparando com o Brasil, no mesmo ano, foram 69 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Então, por isso, no ano 2000, o Brasil se reuniu com outros 179 países que formaram as Nações Unidas em prol do desenvolvimento sustentável e lançaram uma série de metas e objetivos para serem alcançados para se alcançar o desenvolvimento sustentável. E o quinto objetivo do milênio seria justamente a redução dos óbitos maternos por 100 mil nascidos vivos, que era reduzir até 2015 para 35 óbitos maternos. É lógico, apesar que o Brasil teve um resultado significativo, uma redução significativa, o Brasil não conseguiu atingir porque em 2015 chegou a 69 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, que precisava pelo menos da metade, né? Menos da metade, de 35 mortes por 100 mil nascidos vivos. Então, o Brasil, juntamente com esses países, eles estabeleceram outras metas, e uma delas foi reduzir para agora menos de 20 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Esse tema ele é tão importante porque estima-se que entre 2000 e 2015, mais de 1 milhão de mortes maternas foram evitadas em todo o mundo. Para a gente entender um pouco, eu trouxe aqui o conceito de morte materna. Para a Organização Mundial de Saúde, a mortalidade materna pode ser definida das seguintes maneiras. A morte materna é a morte durante a gestação ou no período de 42 dias após o término da gestação, ou seja, após o parto, independentemente da duração e da localização da gravidez, se é ectópica ou não, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou ainda por medidas em relação a ela, não incluindo as causas incidentais e acidentais. E a morte materna tardia é aquela morte por causas obstétricas diretas ou indiretas que ocorre após mais de 42 dias do parto e em um prazo inferior a um ano. Ou seja, a morte materna é aquela que ocorre durante a gestação até 42 dias após o parto. E a morte materna tardia seria aquela morte depois dos 42 dias, depois do parto, até o período inferior a um ano, né? Relacionadas, né, à gravidez. Né? Se a mulher ela desenvolveu, né, se ela desenvolveu vamos supor uma doença aqui, vamos supor que ela desenvolveu eclâmpsia
e depois ela veio a morrer depois dos 42 dias, se ela desenvolveu diabetes, né, gestacional e ela veio ao óbito depois dos 42 dias, tá? Nós temos também o conceito de morte materna relacionada com a gravidez. É a morte da mulher durante a gravidez ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da causa de sua morte. As mortes maternas, elas são divididas em dois grupos: as mortes obstétricas diretas e as mortes obstétricas indiretas. O que seria isso? As mortes obstétricas diretas são aquelas mortes resultantes de complicações obstétricas durante a gravidez, parto ou puerpério, causadas por intervenções, omissões ou tratamento incorreto, ou seja, um pré-natal mal conduzido. Houve uma complicação que não foi diagnosticada ou não foi também bem conduzida, que levou essa mulher ao óbito. Então ela teve o que? Uma morte obstétrica por causa direta, né? Ela, vamos supor, se ela desenvolveu um diabetes gestacional, isso levou ela à morte. Então a morte obstétrica direta relacionada com a gravidez. Agora a morte obstétrica indireta é aquela que a mulher ela já tinha uma doença. E com a gravidez, com os efeitos fisiológicos da gravidez, essa patologia ela se intensificou. Às vezes ela era diabética. E na gestação, que foi um pré-natal não bem conduzido, ou não fez um pré-natal, houve uma complicação e ela foi a óbito. Então, a causa, uma morte obstétrica indireta, uma causa não diretamente ligada à gestação, né? Mas ela já tinha essa doença antes. Tá ok? Eu trouxe também gráficos, porque através de gráficos a gente pode comparar dados e assim fixar melhor, né, o conhecimento nas nossas mentes. Então, nesse gráfico 1, nós trazemos a razão da mortalidade materna, né, no Brasil, no período de 1990 a 2007, por 100 mil nascidos vivos. E a gente vê aqui que em 1990 eram 140 óbitos maternos por causas evitáveis por 100 mil nascidos vivos. E em 2007 houve uma redução significativa, quase a metade, que 75 em 2007, e com uma projeção para 2015. Porém, aqui nós vemos aqui que o traçado, essa meta 35 aqui, é a meta que o Brasil assumiu, né, de redução da mortalidade materna, que não foi atingido. Que em 2015, né, o Brasil assumiu uma nova meta, um novo objetivo de atingir menos de 20 óbitos maternos por causas evitáveis por 100 mil habitantes no ano. Ok? O gráfico número 2, a gente já traz uma separação da morte materna obstétrica direta, ou seja, aquela morte ocasionada por complicações da gestação, durante a gestação, e indireta. A mulher já tinha uma patologia antes, que foi complicada fisiologicamente pela gestação e ela foi a óbito. A gente vê aqui uma redução drástica de 126 para 63 de 1990 para 2000, e esse número reduziu muito pouco para 2007. Tá? Mesmo assim, ainda continua muito alto, porque 55 óbitos por ano, óbitos maternos por causas evitáveis por 100 mil nascidos vivos, é um número alto. Se é evitável, a gente pode evitar, né? Quantas famílias aí que a gente pode ajudar a ter um pré-natal de qualidade, ter uma vida, né? Que na verdade o pré-natal ele prepara para a vida da criança, né? Para uma criança ter uma vida saudável, para ser um cidadão no futuro saudável, ser atuante na economia do país, né? O gráfico 3 a gente já traz uma separação, né, aqui, né, por ano, tá? A razão da mortalidade materna por causas específicas da morte materna por 100 mil nascidos vivos, 1990, 2000 e 2007. A gente tem a separação aqui de causas obstétricas diretas, aquelas causas que são da gravidez, né? E
as causas obstétricas indiretas, ou seja, a gestante tinha patologia antes, mas foi complicada durante a gravidez. Então, a hipertensão, a gente vê que teve uma queda boa, tá? Significativa, a mesma coisa as hemorragias, infecção puerperal, o aborto e as causas obstétricas indiretas também teve uma redução boa também, de 7,3 em 1990 para 3,6 em 2007. Então, o que é pré-natal? Então, a própria palavra já fala pré-natal, antes do nascimento, preparação para o nascimento. Então, a definição seria acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Os objetivos do pré-natal é a prevenção, diagnósticos precoces e a identificação das situações de alto risco, né, para evitar, né, aquilo que a gente falou bastante do óbito. Mas não são somente também o óbito, mas também as complicações, né, que traz para a vida da criança, para a vida da mulher, né? Quem faz? O médico e o enfermeiro. O atendimento ele é intercalado entre eles. Não existe um atendimento, é mais importante o médico, o importante mais é o enfermeiro. Não. Cada profissional ele tem sua importância. Inclusive existem estudos recentes que mostram que o pré-natal feito por enfermeiros também dão resultados equivalentes, são equivalentes ao pré-natal com o médico. Tá? Então deve ser intercalado entre os dois. Onde fazer? Então nós temos o pré-natal de baixo risco e o de alto risco. O que quer dizer? Quando a gente inicia o pré-natal, que deve ser o mais precoce possível, a gente vai classificar ele de acordo com o risco. Se a mulher ela tiver patologias de base, ela já vai entrar no alto risco. Se ela começar a apresentar sinais e sintomas, sinais são aquilo que a gente pode ver no exame físico. E o sintoma é aquilo que a mulher relata. Então, se ela começar a apresentar sinais de hipertensão, se ela começar a ter sintomas, aquilo que ela relata de cefaleia, e chegarmos ao diagnóstico de uma hipertensão na gravidez ou de um diabetes gestacional, nós vamos encaminhar para o alto risco. Então, o baixo risco e o alto risco, eles são feitos na unidade básica de saúde. Sempre é feito na unidade básica de saúde. Por quê? Porque a unidade básica de saúde ela é territorializada. Ela está ali na comunidade, no meio comunitário onde aquela gestante ela vive. E também é territorializado para facilitar o acesso dessa mulher à unidade básica de saúde. Quando é de alto risco, nós devemos referenciar para o centro especializado, né? Para, né, nos auxiliar no atendimento dessa mulher. Mas não significa que quando a gente referencia, a gente está transferindo o pré-natal. Não, na verdade não. Na verdade a gente está continuando com o pré-natal na unidade básica de saúde, mas na unidade básica de saúde, mas sendo referenciada pelo centro especializado. Ok? Então, como exemplos, eu citei aqui uma mulher que tem vício em álcool e drogas, ela é classificada como alto risco. Por quê? Porque mulher que usa geralmente ela se descuida, ela não tem uma boa alimentação, ela tem baixo de peso, então isso para a gestação não é legal. Tá? A mulher que é portadora de doenças sexualmente transmissíveis, de sífilis, né, hepatite, HIV, também deve ser classificada como gestante de alto risco e deve ser acompanhada, né, porque ela tem uma tendência maior a ter complicações durante a gestação. Então, eu trouxe aqui também um conceito, né, de gestação de alto risco. É aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e ou do feto e ou do recém-nascido, né? A mulher futuramente a criança vai nascer, vai ser um recém-nascido. Tem maiores chances de ser atingidas que as médias da população considerada, ou seja, é uma população que está em risco. Ela tem maior risco do que a população classificada como baixo risco, né, no pré-natal. Tá ok?
Agora nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, porque esse tema aqui, ele não cai em concurso público, ele despenca, cai muito. Então vamos, não é decorar, porque decorar a gente esquece, mas vamos dedicar, né, com vamos dedicar mais a essa parte aqui do pré-natal, que é o calendário das consultas. E a gente dá para a gente notar que é importante mesmo, que é através do calendário que a gente vai ter acesso à gestante e a gente vai poder oferecer nenhum atendimento, nenhum pré-natal, né, um melhor pré-natal que vai ali proteger a mulher, né, de complicações. Então as consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou durante as visitas domiciliares. Olha, esse conceito aqui é importante, eu já falei, né, mas eu vou, né, vamos falar novamente, que a gestante, né, ela está inserida num território, nesse território tem a unidade básica de saúde, essa unidade básica de saúde, né, ela faz visitas domiciliares, para quê? Para ver onde que está inserida, né, o meio familiar, ali a casa, o ambiente doméstico, né, se ele é um ambiente doentio, se ele é um ambiente isento ali de risco de doenças infectocontagiosas, né, o saneamento básico, a água tratada, como é feito, se é feita a lavagem da alimentação, né? Então, é importante a unidade básica de saúde ela fazer visitas, ela sair ali da unidade básica de saúde e até a casa dos pacientes, né, os lares, para ver como que as pessoas, as famílias estão ali inseridas. E a estratégia da saúde da família, né, que já era um programa, né, é uma estratégia de saúde. A estratégia de saúde da família, não é fixa, ela é móvel no bairro. Ela vai, ela anda, é um atendimento móvel, né? Então, visitas domiciliares são importantes, é uma característica da estratégia de saúde da família e também da unidade básica, da equipe da atenção básica. Então, o pré-natal pode ser feito tanto na unidade quanto na casa da gestante. O calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser programado em função dos períodos gestacionais que determinam o maior risco materno e perinatal. Por quê? Porque os últimos meses da gestação são os meses que a tendência ela é muito maior para as complicações da gestação, né? Então as complicações elas acontecem com maior intensidade no final da gestação. E por isso que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda no mínimo 6 consultas de acompanhamento intercalado entre enfermeiro e médico, sendo que no último trimestre sejam um quantitativo maior de consultas. Então, no primeiro trimestre, uma consulta de pré-natal no mínimo, tá? No segundo trimestre, 2 consultas de pré-natal. No terceiro trimestre, 3 consultas de pré-natal. No total, 6 consultas. Isso cai muito, viu gente? Vamos, né, nos dedicar a essas informações, tá? Sendo que mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª até a 36ª e semanais no termo, ou seja, da 36ª até a 40ª, no máximo até a 41ª semana. Então, a gestação, a data provável do parto, ela é programada para 280 dias, ou seja, 40 dias. E se a gestação ela se prolongar, passar da 40ª semana, é necessário encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal, né, incluindo a avaliação do índice do líquido amniótico e o monitoramento cardíaco fetal. Tá? É importante lembrar que não existe alta do pré-natal e sempre preencher o cartão da gestante e a ficha pré-natal. Lembrando que a maior frequência de visitas no final da gestação visa a avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico
obstétrica mais comuns nesse trimestre, como trabalho de parto, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, óbito fetal. Lembrar que não existe alta do pré-natal antes do parto. O acompanhamento da mulher no ciclo pré-gravídico puerperal deve ser iniciado o mais precocemente possível e só se encerra após o 42º dia do puerpério, período em que a consulta do puerpério deve ter sido realizada. Então, quanto antes a mulher ter o diagnóstico de gravidez e ser, classificada como baixo risco ou pré-natal de alto risco, quanto antes, melhor. Por quê? Porque já começa a ser feita a prevenção de complicações na gravidez, tá? Eu trouxe duas questões para a gente memorizar o que foi dito e para vocês terem uma noção de como esse assunto, ele é cobrado nos concursos públicos. É importante, mais do que estudar, mais do que assistir às minhas aulas, do que ler o material bibliográfico, para os concursos, é também praticar, fazer questões. Quanto mais questões você fazer, melhor para você e você terá mais chance de sair na frente, no seu concurso pretendido. Tá ok? Então vamos realizar essa primeira questão. É da banca OCP, do órgão da IBCE, do ano 2015. Sobre as consultas de pré-natal, assinale a alternativa incorreta. Então, gente, vamos, quando você estiver fazendo a prova, seleciona, alternativa incorreta, circula, senão você vai errar e com uma bobeirazinha, às vezes com uma palavrinha a gente erra a questão. Então vamos ler a primeira alternativa. Letra A. As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou durante visitas domiciliares. Certo, nós falamos sobre isso. Pode sim, Letra B. Quando o parto não ocorre até a 41ª semana, é necessário encaminhar a gestante para avaliação do bem-estar fetal? Sim. Se não ocorreu o parto, a gestante não entrou em trabalho de parto, já está na 41ª semana, então é importante encaminhar, para avaliação do bem-estar fetal, para referência, para avaliar o que está acontecendo, por que a mulher não entrou em trabalho de parto, A letra C. O total de consultas deverá ser de no mínimo 5, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. Olha, a gente já viu que está errada, porque na verdade a Organização Mundial da Saúde, ela pede que no mínimo seja 6, no mínimo 6. Lembrando que no primeiro trimestre, uma consulta, no segundo trimestre, 2 consultas e no terceiro trimestre, 3 consultas. Tá? Então, no total são 6, no mínimo. Então, essa que a gente já viu que está errada, mas vamos analisar as últimas duas alternativas. A letra D. A maior frequência de visitas no final da gestação visa a avaliação do risco perinatal e das intercorrências clínico-obstétricas mais comuns nesse trimestre. Sim, porque as principais complicações elas ocorrem no final da gravidez. Tá? Essa também está certa. Letra E. As consultas devem ser realizadas conforme o seguinte cronograma: até 28ª semana mensalmente, da 28ª até a 36ª quinzenalmente, tá? E a 36ª até a 41ª semana semanalmente. Corretíssima. Então, a alternativa que está errada é a letra C. Ok? Na verdade, o total de consulta mínimo são 6 consultas. Ok? Então, mais uma questão aqui, só para a gente fixar melhor. Só um minuto. Aqui. Opa. Aqui. Ano 2015, banca Consulplan, órgão HOB.
Considerando o programa de atenção ao pré-natal de baixo risco, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, qual o total mínimo de consulta que a gestante deve realizar na unidade básica de saúde ou durante as visitas domiciliares? Né? A gente já viu que são 6, ok? Então, são 6. Então, nós terminamos por aqui, né, essa primeira aula. Eu peço a você que, se você gostou, né, da aula, você clica, né, coloca um like aí, tá? E se inscreva no nosso canal para que a gente possa cada vez mais trazer, né, os principais assuntos que caem nos concursos públicos. Dessa forma, eu possa te ajudar a passar no seu concurso que você escolheu. Tá? Se você não gostou, coloca nos comentários, né? Fale, né? Dê sugestão para a gente melhorar as aulas e a gente trazer, né? Se o conteúdo não tá bom, né? Fale para que a gente possa trazer, né, assuntos que possam realmente te ajudar. E por hoje é só, né? Obrigado pela atenção e uma boa sorte no seu concurso.